a Tua Palavra. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que a Tua Palavra viva e eficaz, ela traga, Senhor, encorajamento a cada um de nós, ela traga fé a cada um de nós, arrependimento a cada um de nós, e que o Senhor venha a ser, Senhor, o alvo da nossa fé, o objeto da nossa confiança, que os nossos pés estejam firmados, ó Deus, em Ti, e que a nossa vida seja construída em Ti. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão é os que confiam no Senhor. E quem nunca cantou essa canção? Quem nunca cantou esse salmo? Nossa, eu me lembro, ontem nós fizemos a mudança do Fernando da Luana, e eu me lembro da vez que eu, com pelo menos uns 30, 40 jovens, nós socamos um caminhãozinho parecido com aquele, de jovens, colocamos os bancos da igreja dentro daquele caminhãozinho, fechamos o caminhãozinho e fomos daqui de Camboriú até Itajaí, lá no ginásio Gabriel Colares. E no meio da viagem nós íamos cantando várias músicas, e os que confiam no Senhor com certeza era uma delas. Nós não éramos do Corinthians, mas nós éramos um bando de loucos. Mas com certeza você já cantou, já ouviu, e se você ainda não cantou, olha, é uma boa canção, Marcos Góes fez uma excelente versão. Voltando para esse texto, o contexto desse salmo, ele é um salmo anônimo, ou seja, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 125, não sabemos se foi Davi ou se foi algum dos exilados, e juntamente com o Salmo de número 1 e o Salmo 71, esse é um salmo anônimo. Entretanto, nós sabemos que ele era usado pelos peregrinos quando eles subiam para Jerusalém para as festas anuais. E é interessante, meus irmãos, também perceber que aonde que esse texto foi escrito, em que contexto que ele foi escrito, nós não sabemos também. O fato de não sabermos quem o escreveu dificulta entendermos talvez o contexto. Alguns comentaristas, inclusive o pastor Nicodemos, ele vai sugerir 3 cenários possíveis. O primeiro cenário que esse salmo talvez tenha sido escrito é: o povo de Israel ainda estava dentro de Israel e ele estava sendo oprimido por nações estrangeiras, como os moabitas, os filisteus e os amonitas. Essa é uma grande possibilidade. A segunda possibilidade é que esse salmo foi escrito quando o povo de Deus era governado por um rei ímpio, um rei judeu, mas que ele era ímpio, que ele fazia tudo o que era de errado aos olhos do Senhor. E o nome de Acabe é o que vem à nossa mente. Esse é um possível cenário. Um outro cenário possível é: Israel estava livre das nações inimigas, mas ainda havia alguns lugares em que outras nações guerreavam contra Israel, como os filisteus, os amorreus e os cananeus. Dentro desses 3 cenários, o mais possível, o mais provável é que esse salmo foi escrito quando Israel vivia debaixo da opressão de outros povos. Então, provavelmente ele foi escrito quando Israel estava debaixo dos moabitas, dos filisteus ou dos amonitas. Esse é o cenário mais provável. Então, e assim como esse salmo, ele refletia esse cenário para os israelitas, ele pinta também o mesmo quadro para os cristãos verdadeiros, que hoje ainda vivem debaixo de opressão, perseguição e muita adversidade no Brasil e no mundo. Então, agora que nós entendemos o contexto em que o salmo foi escrito, é hora de nós vermos qual é o ponto principal desse salmo, Meus irmãos, o fio condutor desse sermão de hoje é a confiança que o peregrino deposita no Senhor. Então, a confiança que o peregrino deposita do Senhor é como se fosse o fio condutor. E se eu pudesse resumir a grande ideia dessa mensagem em uma frase, ela seria: a confiança no Senhor produz firmeza em nossa fé, esperança em meio à opressão e perseverança até o fim. Então, chegou o momento de nós caminharmos por meio desse salmo junto com os peregrinos. Mas, antes disso, algumas informações são importantes.
Eu não sei se você já percebeu, mas alguns salmos, eles formam meio que um parzinho. Por exemplo, o Salmo 123 e o Salmo 124. Se você lê o Salmo 123 e você vê ali aquela angústia, aquele desprezo do salmista, você olha para o Salmo 124 e você vê um salmo de ação de graças pela libertação que o salmista recebeu dos seus inimigos. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos o Salmo 125, nós percebemos que ele também faz um parzinho com o Salmo 126, um salmo de restauração, um salmo de alegria, um hino de louvor. Além disso, o Salmo 125 e o Salmo 126, eles também estão ligados por um tema e eles são equilibrados e cada um deles é composto por 116 sílabas no hebraico, então eles estão combinados. O Salmo 125 é um salmo de confiança, é um salmo de confiança e ele apresenta para nós 3 verdades sobre aqueles que confiam no Senhor. Por causa dessa confiança, aqueles que confiam no Senhor permanecem e são protegidos para sempre. Por causa dessa confiança, os que confiam no Senhor suportam a opressão temporária. E por causa dessa confiança, os que confiam no Senhor oram e perseveram até o fim. Então, em primeiro lugar, nós vemos que os que confiam no Senhor permanecem e são protegidos para sempre. É o que nós lemos no verso 1 e 2. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Meus irmãos, os que confiam no Senhor permanecem e eles são protegidos para sempre. Quando nós olhamos para o Monte Sião é sobre aonde Jerusalém está construída. Jerusalém foi construída em cima do Monte Sião e ao redor do Monte Sião há uma cadeia de montanhas que o cercam. Então a cidade de Jerusalém, ela estava fortemente construída e protegida justamente por causa dessas muralhas que a cercavam. Então quando o salmista escreve esse salmo, que ele declara essa confiança no Senhor e ele faz essa comparação assim: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Ou seja, o Monte Sião não pode ser abalado, não pode, mas ele permanece. Nós até temos as muralhas de Jericó que caíram, foram construídas por mãos humanas, mas o Monte Sião permanece, e assim são aqueles que confiam no Senhor. E o salmista faz uma outra metáfora. Ele compara as montanhas que cercam Jerusalém com o cuidado de Deus em relação ao seu povo. Ou seja, da mesma forma que as montanhas cercavam Jerusalém, da mesma forma que as montanhas protegiam o Monte Sião, é o Senhor que está em volta do seu povo, é o Senhor que protege o seu povo. E perceba, nesses 2 versículos, em cada um deles, ele repete: mas permanece para sempre, e desde agora para sempre. Então, a permanência daqueles que confiam no Senhor e a proteção daqueles que confiam no Senhor é para sempre, meus irmãos, é para sempre. É uma estabilidade, não por causa de uma habilidade que o fiel tem, não por causa da sua força, não porque ele fez algo de bom, não, mas porque é o Senhor, ele está no Senhor, e o Senhor o protege, e o Senhor o faz permanecer para sempre. E nós precisamos lembrar o que nós vimos no Salmo 121. No Salmo 121, Deus é descrito como o guarda de Israel, o protetor de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que não tira férias. Deus é aquele que protege o seu povo. E o salmista vai dizer também: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmos 34, 7 e 8.
Meus irmãos, isso aqui aponta para aquilo que um dia seria cumprido em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos pelo menos 6 categorias em que Cristo é encontrado. A primeira delas é uma promessa profética. A segunda, um ensino ético. A terceira, humanidade decaída. A quarta, revelação tipológica. A quinta, progresso narrativo. E a sexta, um tema teológico. Esse texto aqui nos ajuda a encontrar Cristo por meio de um tema. É um tema teológico, é um tema que nos ajuda a ver Cristo. Esse tema ele vai se cumprir plenamente em Jesus Cristo. O Filho de Deus cumpriu e encarnou essa palavra. Ou seja, qual o tema? O tema da preservação do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que é preservado pelo próprio Deus. É um povo que está firme com os pés na rocha. É um povo que não é abalado. É um povo que enfrenta a morte, as tribulações com um sorriso nos olhos e com a confiança no coração. É um povo que é guardado e protegido de todo o mal. No Salmo 124, semana passada, nós vimos que Deus preserva o seu povo a fim de enviar o Messias protegido. E agora, quando nós olhamos para o Salmo 125, especialmente para esses 2 primeiros versos, nós vemos que essa preservação do povo de Deus se cumpre plenamente em Cristo. Alguns séculos se passaram e essa canção encontra a sua declaração mais explícita na boca de Jesus Cristo, quando ele vai dizer: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Jesus está falando sobre quem? Sobre as suas ovelhas, sobre o seu povo. Meus irmãos, esses versos aqui se encontram o seu cumprimento maior em Jesus Cristo, quando ele fala isso. As ovelhas que o Pai me deu não poderão ser arrancadas da minha mão, porque o Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai, e ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Meus irmãos, essa permanência e essa proteção do povo de Deus vai além do que os nossos olhos podem ver. As ovelhas que pertencem a Jesus Cristo, elas são preservadas, elas permanecem inabaláveis até o fim. Elas são protegidas, elas são guardadas até o fim. O bom pastor cuida de cada uma das suas ovelhas. É verdade que isso não significa que essas ovelhas não vão enfrentar adversidades, que essas ovelhas vão enfrentar problemas nessa vida, que essas ovelhas vão sofrer também nessa vida. Não significa isso. Também não significa que essas ovelhas não poderão sentir tristeza ou até mesmo fraqueza espiritual. Mas em Cristo permanecer e ser protegido para sempre significa que a segurança espiritual das ovelhas de Jesus, dos peregrinos de Deus, está garantida. É Deus quem a garante, é Jesus quem promete. E uma vez que nós nos unimos a Jesus pela fé, Ele garante essa permanência. E agora, unidos a Cristo, nós estamos completamente seguros. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, e nem qualquer coisa do presente ou do futuro pode nos separar do amor de Deus, porque aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros e inabaláveis até o fim. E por que Jesus garante a permanência dos seus peregrinos? Por que Jesus garante a permanência de suas ovelhas? Porque Jesus amou e se entregou por cada uma delas até o fim.
Porque Jesus deu a sua vida completa para garantir essa preservação, para garantir essa proteção, esse cuidado, não um cuidado apenas físico, não um cuidado apenas emocional, mas um cuidado espiritual, um cuidado eterno. E agora, todos aqueles por quem Cristo morreu são trazidos pelo Espírito Santo aos seus pés. E como que nós chegamos aos pés de Cristo? Chegamos de mãos vazias. E nosso fardo havia o pecado, o peso do pecado, a maldição e a condenação por nossa rebelião contra Deus. Nós estávamos mortos. Mas um dia Deus providenciou alguém que foi boca de Deus em nossa vida e pregou para nós o Evangelho de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai por nós. E pela obra do Espírito Santo nós fomos convencidos dos nossos pecados, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós abandonamos a nossa vida errada e passamos a ser peregrinos do Senhor, filhos de Deus. Passamos a deixar de confiar na nossa habilidade, deixamos de confiar naquilo que os nossos olhos podem ver e passamos a confiar plenamente em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Os que confiam em Jesus Cristo recebem a garantia de que nada poderá separá-los do amor de Deus. Abra comigo em Judas, versos 24 e 25, um dos últimos livros do Novo Testamento, antes de Apocalipse. Judas, capítulo 1, verso 24 e 25, e só tem o capítulo 1 em Judas, meus irmãos. Aqui nós temos a doxologia, o louvor que Judas, irmão de Jesus Cristo, escreve. Esse Judas não é o Judas Iscariotes. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus. Ele diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, o inferno é real. O inferno é um lugar real. Nós não podemos ver o que acontece nesse exato momento no inferno. Nós não conseguimos ter noção da dor e do tormento que há no inferno. Mas Jesus falou por diversas vezes sobre o inferno. Então isso significa que o inferno é real. O inferno não é uma metáfora, o inferno é real. Em Mateus, o nosso Senhor Jesus vai dizer: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão os perversos na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que isso significa? Que aqueles que ainda não confiaram em Jesus Cristo como o seu Salvador estão em risco real de irem para o inferno. Todo aquele que ainda não confiou em Jesus como o seu Salvador está em risco real de ir para o inferno, um lugar de tormento. Ou seja, aqueles que ainda não confiaram em Jesus como seu Salvador sofrerão um terrível abalo quando morrerem. Será um choque de realidade, porque eles
estão numa realidade em que eles conseguem ter prazer e alegria. E por pior que seja o ser humano, por maior que seja o pecado, o ser humano consegue nessa terra sentir um pouco de prazer, alegria, paz, sossego. Mas ao morrer, sem confiar em Jesus, ele será profundamente abalado com a terrível realidade do inferno. A terrível realidade de estar agora diante do seu Criador. A terrível realidade de estar diante de um Deus que está irado por causa do pecado. E a pergunta que fica é: você e eu estamos preparados para encarar o Criador face a face? Nós estamos preparados para estarmos diante do justo juiz face a face? A única esperança, meus irmãos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se você não está preparado para esse momento, a única solução é você confiar em Jesus Cristo somente. É você se voltar para Jesus com fé e arrependimento. É você confessar a Deus os seus pecados e clamar por misericórdia. Porque hoje nós temos a oportunidade de estarmos diante do Deus amoroso, de um Deus que também é ira, mas que é amor, mas que quando nós morrermos não haverá mais chance de recebermos esse amor, apenas juízo, apenas ira. Mas se com a sua boca você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo da ira de Deus. Mas se você continuar obstinado em rebelião contra o Senhor, e você rejeitar a doce oferta de amor que vem de Deus, não haverá nada e nem ninguém que poderá livrá-lo das mãos dele. Hoje você tem saúde, hoje você tem conforto, hoje você tem alegria, tem um trabalho. Não se apoie nessas coisas, nada delas. Tudo isso são como um castelo de areia, se nós não estamos em Cristo, porque nenhuma dessas coisas poderá nos livrarmos da mão de Deus, e terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ouça nessa manhã a voz do Senhor, não endureça o seu coração para o que Deus está dizendo nessa manhã. Em sua primeira vinda, Jesus veio trazer salvação para todo aquele que nele crê. Então hoje nós podemos encontrar com Deus e sermos reconciliados com Ele mediante o sacrifício de Jesus. Olhe para Cristo e veja o Deus de amor. Olhe para Cristo e veja o tamanho do amor de Deus por você. Não saia daqui sem receber esse amor. É de graça pela fé por meio de Jesus. Além disso, meus irmãos, é importante que nós conheçamos os perigos que rondam aqueles que ainda não creram em Jesus como o único Senhor e Salvador. Entretanto, é muito mais importante sabermos também da preservação do povo de Deus por meio de Cristo e como isso afeta a nossa vida, aqueles que agora estão unidos a Jesus Cristo. Spurgeon vai dizer, certa vez, sobre esses dois versos, Charles Spurgeon diz: que dupla segurança os dois versículos colocam diante de nós? Primeiro, somos estabelecidos e então arraigados, instituídos e então protegidos, estabelecidos como um monte e então protegidos como se por montanhas. Isso não é questão de poesia, é fato, e não é questão de privilégio temporário, mas assim será para sempre. Estes dois versículos juntos provam a segurança eterna dos santos. Eles precisam habitar onde Deus os colocou e Deus precisa para sempre protegê-los de todo o mal. Seria difícil imaginar uma segurança maior do que esta. Certa vez, meus irmãos, eu ouvi um professor dizer que quando Deus repete alguma coisa na Escritura, significa que é algo muito importante. E nesses dois versículos nós vimos as duas vezes em que Deus repete a expressão e a promessa, a garantia para sempre.
O povo de Deus permanecerá inabalável para sempre. O povo de Deus será protegido para sempre. Meus irmãos, como é maravilhoso e é encorajador nós crermos nessa promessa, nós ouvirmos essa promessa, nós cantarmos essa promessa, porque em Cristo nós permaneceremos até o fim. E é por causa dessas promessas que os mártires enfrentavam a fúria dos seus algozes com um sorriso no rosto. Nós precisamos ter em mente que os mártires não eram pessoas perfeitas, eles também eram pessoas fracas como nós, mas por causa da fé colocada em Jesus Cristo, eles eram capazes de enfrentar toda e qualquer adversidade. Eu não sei qual a luta que você está passando, talvez você se sinta tentado, talvez Satanás tenha falado aos seus ouvidos, mas grave isso no seu coração, grave a palavra de Jesus no seu coração. Ele diz assim: e esta é a verdade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pela fé em Cristo, meus irmãos, nós não precisamos mais ter medo. Nós não precisamos ter medo da morte, nós não precisamos ter medo do inferno, nós não precisamos ter medo do assalto, nós não precisamos temer os perigos que a vida nos cerca. Nós estamos agora protegidos. Deus entrou em aliança conosco, Deus entrou num pacto conosco, mediante o sangue de Jesus, nós estamos em aliança com Deus. E todo aquele que olhar para o Filho terá vida. Meus irmãos, como igreja de Jesus Cristo, nós fomos comissionados também a sermos boca de Deus no mundo ansioso, aflito e abalado pelo pecado. Aqueles que estão longe de Deus, aqueles que nós conhecemos estão longe de Deus, eles estão construindo a sua vida sobre a areia movediça. Eles estão formando a sua vida em cima da areia. Sabe o que isso significa? Uma hora a casa cai, uma hora a chuva vem e leva tudo embora. Porque o trabalho, por melhor que seja o trabalho, por maior que seja o salário, ele não é para sempre, não há uma estabilidade. Não há estabilidade. É interessante que às vezes a gente acredita que vai ter uma estabilidade, mas meus irmãos, a verdade é que nós não sabemos quando nós sofreremos um acidente, nós não sabemos quando perderemos o trabalho, nós não sabemos, mas aqueles que confiam em Cristo estão firmados na rocha. Aqueles que não confiam em Cristo estão perdidos. É por isso que as pessoas estão ansiosas, é por isso que as pessoas vivem aflitas, vivem debaixo de medicação, é por isso que as pessoas não dormem à noite de tanta preocupação. Será que a minha empresa vai quebrar? Será que eu vou perder o trabalho? Será que os meus filhos vão se acidentar? E é por isso que Jesus chamou eu e você para sermos boca de Deus nesse mundo. Um exemplo de como essa sociedade está quebrada e construindo a sua vida sobre a areia. Nós vimos nessa semana um pai de família, meus irmãos, um pai de família, que o casamento acabou, a esposa não queria mais, só que ele construiu a sua vida sobre aquele casamento. Ele confiou que a esposa nunca o abandonaria. Ele confiou que aquela esposa o amaria para sempre até o fim. Mas meus irmãos, você sabe que eu e você, nós não somos Cristo. E muitas vezes o nosso coração nos engana. E ninguém garante que nós não poderemos cair no mesmo erro de
se apaixonar por outra pessoa que não seja nossa esposa. É uma coisa, meus irmãos, que não está tão distante. Mas esse homem acreditava que não, por pior que ele fosse, por pior do que ele fosse, a esposa ficaria do lado dele, porque há muitos anos atrás era assim que a sociedade funcionava. Fale com seus pais, com as suas avós, os seus avós. As pessoas permaneciam casadas, mesmo que fosse um inferno, mesmo que fosse um quebra-quebra todo dia. Mas hoje a sociedade mudou, as mulheres agora elas estão independentes, elas podem trabalhar, estudar, elas podem construir uma carreira, elas não dependem mais dos seus maridos. E foi o que aconteceu com esse cara. Mas a vida dele estava construída sobre areia. E quando a esposa decide abandoná-lo, cansada de sofrimento, ela decide abandoná-lo. Porque aí eu vou dizer, meus irmãos, nenhuma mulher abandona um casamento, uma família com alegria. Nenhum casamento acaba com alegria. Nenhum. Mas ela entendeu que ela precisava caminhar, que ela precisava sair. Então, como aquele homem tinha construído a sua vida, o seu casamento sobre a areia movediça de um casamento fracassado, quando esse casamento rui, quando esse casamento acaba, quando a mulher foi embora, esse homem ficou profundamente abalado. Profundamente abalado. E somente quem já teve a dor de perder alguém sabe como é ficar profundamente abalado. E ele toma uma decisão pior ainda, porque um abismo chama outro abismo. E ele decide ele decide punir a esposa que o abandonou, matando seus filhos. E ele decide acabar com a sua vida para punir a sua esposa. Meus irmãos, é por causa disso que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. É por causa disso que antes de subir aos céus, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: vão pelo mundo e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Meus irmãos, Deus nos chama nessa manhã para sermos boca de Deus. Um dia alguém foi boca de Deus na nossa vida. Nós não chegamos aos pés de Cristo porque nós tivemos uma ideia brilhante. Não! Nós chegamos aos pés de Cristo porque alguém foi boca de Deus. Boca escrita ou boca falada, isso não importa. Nós não devemos ter medo de ser boca de Deus. Nós não devemos ter medo de ser boca de Deus. Nós devemos anunciar com ousadia e com intrepidez o amor de Jesus Cristo. Nós devemos convidar o mundo a confiar, a colocar a sua fé e a sua esperança, não no trabalho, não na saúde, não no casamento, mas em Jesus, porque nada abala aqueles que confiam em Jesus. Eles permanecem. Não esqueça, não suprima dentro de você o Espírito Santo que nos ungiu com ousadia, com intrepidez, com o próprio Deus. E agora esse Espírito, ele nos unge para anunciar a maravilhosa graça de Jesus. Meus irmãos, nós fomos salvos pela graça para anunciar o Cristo, que é a rocha firme, e todo aquele que nele confia nunca será envergonhado. Meus irmãos, não tenha medo de ser boca de Deus nesse mundo. Não tenha medo. Não se preocupe com o que você vai falar. Não se preocupe. Deus vai colocar as palavras certas em nossas bocas. Se nós estamos então seguros para sempre, como então devemos viver enquanto o cetro dos ímpios ainda parece governar o mundo?
Como que nós devemos viver nesse mundo? Bom, é isso que nós veremos no domingo que vem, meus irmãos. No domingo que vem nós veremos como viver nesse mundo debaixo de opressão. O peregrino confiava que Jerusalém estava cercada por montanhas, e estava. O cristão confia que está cercado pelas mãos do bom pastor. O monte, Jerusalém, podia ser conquistada, e foi conquistada por muitas vezes, mas as mãos de Cristo não larga nenhuma de suas ovelhas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a caminharmos nessa fé, uma fé inabalável, uma fé construída solidamente em Jesus Cristo. Sabemos, Senhor, que enfrentaremos muitos desafios ao longo da vida. Sabemos, ó Deus, que enfrentaremos enormes dificuldades, mas temos a garantia de que o Senhor nos preservará até o final. Temos a garantia de que seremos inabaláveis, não por nossa habilidade emocional, mas porque estamos em Cristo. Temos a garantia de que seremos preservados até o fim, protegidos de todo o mal. Não porque contratamos a melhor equipe de segurança, mas porque o Senhor é o nosso guardador. E em Cristo nós estamos plenamente protegidos. Assim oramos a Deus, em nome de Jesus. Amém.